Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto, contando com todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade, para participar dessa conversa aqui conosco, que hoje é poética, né? Nós vamos falar sobre um trabalho interessantíssimo que está sendo realizado pela nossa convidada, que eu apresento a vocês agora, Gólia Loureiro, que ela está transformando o Evangelho segundo o Espiritismo em versos, trazendo um pouco mais de romance, né, de lirismo para esses textos tão instrutivos, trazendo uma nova forma da gente ler e de compreender essas informações passadas no Evangelho. Então, Vânia, muito obrigada pela sua presença aqui, agradecendo demais, né, parabenizando logo pelo trabalho maravilhoso. E eu queria que você nos contasse como foi que surgiu essa ideia de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e colocá-lo em versos. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, primeiramente, e agradeço pela oportunidade da divulgação desse trabalho, que digo não ser meu o trabalho, apesar de estar à frente, esse trabalho tenho certeza que me veio por inspiração da espiritualidade. Então esse trabalho surgiu pelo fato de eu ser poetisa e ter uma página no Facebook onde estou sempre postando meus poemas. Já tenho um livro publicado de poesia, agora eu esqueci o nome do livro, Volta. Aos que ainda sonham. O livro Aos que ainda sonham. Então uma amiga espírita, Joselma Coelho, ao ler meu livro, ela me sugeriu: se você escreve poemas, se você é espírita, por que você não utilizar esse dom para divulgar o Evangelho? E eu fiquei então com aquela ideia na cabeça e, de fato, eu comecei a pensar nesse trabalho. E foi assim uma coisa quase que automática. Me veio então a ideia de criar a comunidade, a página no Facebook, como uma forma de melhor divulgação. Porque a gente sabe que se a gente fosse fazer o trabalho apenas escrito, você não tem alcance de levar esse trabalho para todos, né? Já que a gente sabe que a poesia, infelizmente no Brasil, ela não é vendável. A gente tem muita dificuldade de vender a poesia. E o objetivo também não era vender. O objetivo era divulgar o Evangelho. Então eu cheguei à conclusão que a forma mais rápida e mais fácil dessa divulgação seria através da internet. E aí então, a partir de maio, precisamente na data de 14 de maio, eu comecei com o trabalho. A primeira postagem que eu fiz foi a mensagem do Espírito de Verdade, que prefacia o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem belíssima. E me propus então que a cada semana, precisamente às terças-feiras, eu publico um capítulo do Evangelho, um item do capítulo do Evangelho, em poesia, em versos. E assim eu venho fazendo esse trabalho, durante a semana intercalando as poesias. Eu sempre procuro colocar uma postagem de um trecho de algum livro, alguma mensagem de Chico, de Joana de Ângeles, Miramês, e também alguma mensagem que me vem. Eu sempre posto uma mensagem de incentivo, uma mensagem falando sobre fraternidade, sobre amizade, mensagens, vamos dizer, que procurem trazer a positividade, né? Trazer coisas edificantes. E o trabalho até que tem dado certo. A gente tem tido uma inspiração boa, sempre na data em que eu vou postar, em que eu vou fazer o poema, eu sinto que vem a inspiração. Eu sempre procuro ler aquela passagem, aquele capítulo do Evangelho, faço uma prece, me concentro e flui. A mensagem flui. A espiritualidade colabora, né? Se o objetivo é a divulgação do Evangelho, então eu tenho certeza que existe a proteção.
Então você que está nos assistindo aí, já fiquem ligados, né? A página no Facebook é Evangelho em Versos. Você busca lá, é facilzinho de achar, Evangelho em Versos no Facebook. E todas as terças-feiras tem lá um poemazinho novo, um verso novo sobre o Evangelho. Os poemas são às terças-feiras. Durante a semana, tem outras postagens para vocês ficarem acompanhando. Mas você que vai começar agora, já vem algumas postagens, então tem muita coisa para você ler. 11 poemas aí para você ler. E divulgar também, né? Interessante que a gente compartilhe isso para que cada vez mais pessoas tenham acesso, né? Porque às vezes a pessoa gosta de poesia, né? E acaba lendo uma mensagem do Evangelho através de uma coisa que lhe agrada, que é a poesia. Então vamos abraçar a esse projeto e compartilhar. Você, dentro desse contexto, você acha que trabalhar o Evangelho em verso estimula a facilitar a compreensão daquele texto, que muitas vezes é um texto mais complexo, com um linguajar mais rico, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ler a doutrina por causa desse vocabulário tão rico que nós temos. Então você acha que em versos, dando esse tom mais lírico, você acha que facilita a compreensão? Sim, também foi um dos objetivos. A gente que trabalha dentro da doutrina, a gente ouve muitas vezes as pessoas reclamarem o fato de não ler as obras de Kardec, não ler o Livro dos Espíritos, não ler o Evangelho, por não conseguir muitas vezes compreender aquele linguajar. Não é isso? Muitas pessoas dizem, não, eu começo a ler, mas tem palavras que eu não entendo e aquilo desestimula. Quando a gente tem um estudo de grupo, é claro que isso auxilia muito. Mas as pessoas que às vezes não têm tempo, disposição de vir à casa espírita fazer um estudo de grupo, então uma forma de divulgar esse trabalho facilitando foi pensar dessa maneira, em fazer uma coisa mais leve, através do verso, através da poesia, você chamar a atenção para aquela mensagem que o Evangelho quer passar. Então eu sempre posto um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, relativo àquele capítulo ao qual eu vou abordar, e em seguida eu posto o poema. É dessa maneira que eu trabalho. Maravilha. Dentro das mensagens, você diz que tem 11 poesias lá para que as pessoas possam acessar. Mas dessas 11 que você já postou, qual é a mais acessada? Normalmente as visualizações elas ficam em torno de durante uma semana, por exemplo, eu posto na terça-feira, no final da semana eu já chego a 1.000 e poucas visualizações em cada texto. Mas uma mensagem que é interessante, não é uma mensagem, um poema do Evangelho, mas foi uma mensagem que eu coloquei a respeito da amizade. Essa alcançou mais de 2.000 visualizações. Em termos de poemas do Evangelho, um poema que trata sobre o Elias que havia de vir, que é ainda do capítulo 2. Ele também teve uma grande aceitação. Quando eu falo a questão de Elias ser João Batista, mostrando a conexão que havia entre os dois e a amizade de João Batista com Jesus. E você acha que essa teve uma visualização maior por quê? Eu acho que a identificação das pessoas com a questão da reencarnação, né? Justamente o capítulo 3, que a gente fala sobre a reencarnação, e foi aquilo que assim, chamou bastante atenção, essa mensagem. Ela teve uma aceitação boa. As outras também têm tido uma boa aceitação. Sempre a gente encontra, sempre as visualizações, a cada dia que passa. Eu também procuro divulgar através dos grupos. Eu divulgo para a Federação Espírita Brasileira, a Federação de Pernambuco, a Mansão do Caminho, aqui para a nossa federação, a Rede Paraíba Espírita, e outras casas e outras páginas espíritas também. Eu também procuro fazer essa divulgação, além do trabalho de fazer o poema, eu também procuro divulgar isso para outras páginas espíritas, e tenho recebido assim boas respostas, boas
aceitações, boas críticas a respeito do trabalho. Nesse contexto, você nos falou anteriormente que a poesia no Brasil ela não é vendável. No entanto, você está me dizendo que aí nas redes sociais você tem uma boa aceitação das suas poesias, dos seus textos. Então, isso é um pouco conflitante. Como é que as pessoas gostam da poesia, mas ela não é vendável? Será que vem uma mudança nesse cenário? Eu acredito que o que passa é as pessoas não têm acesso, pelo fato de que as editoras elas não dão a atenção necessária à literatura brasileira. Se você vai hoje em dia em uma livraria e você procura, vamos dizer, os autores nacionais, você vai encontrar, a não ser aqueles que são conhecidos, que não são nem escritores muitas vezes, as pessoas que estão na mídia. Então o que escreve é vendido, é publicado e é vendido com rapidez. Mas quem não é conhecido, quem não está na mídia, se você procura onde se encontra a obra dessa pessoa, vai estar escondidinha lá na livraria, num canto quase que inacessível. E se é um autor local, esse aqui não tem chance mesmo. Então as editoras, elas não veem com bons olhos, não aceitam com bons olhos esse trabalho, o trabalho principalmente da poesia. Eu digo isto porque na tentativa de publicar o meu primeiro livro, Aos que Ainda Sonham, que é um livro de poemas, não é um livro espírita, é um livro de poemas, eu tive que fazê-lo por conta própria, porque quando você bate à porta das editoras, a resposta que você tem é essa, que poesia não é vendável. E você também, quando vai querer colocar os livros na livraria, eles também dizem a mesma coisa, poesia não é vendável. E o que se vende em livraria são as traduções dos livros que não são brasileiros. Infelizmente, no Brasil ainda tem essa visão, eu digo, do comércio. As pessoas, eu vejo que têm a sede da poesia. Tanto é que se você entra na própria internet mesmo, eu faço parte de vários grupos que trabalham com poesia, como por exemplo, nós temos também um trabalho, uma outra página da qual eu faço parte, eu e mais 4 escritoras de fora. Interessante que o trabalho é feito comigo, aqui paraibana, uma escritora carioca, a Cristiane Vilarinho, 2 mineiras, Maria Luísa e Sueli Sete, e uma gaúcha, a Nel Morato. Então nós temos um trabalho chamado Castelo Literário, também pelo Facebook, e tem um blog do Castelo Literário, onde também a gente trabalha buscando a divulgação da poesia. O mesmo trabalho que faço com o Evangelho em Versos, a gente faz também com a poesia não espírita, sempre buscando poesias que tragam mensagens positivas. A nossa página evita linguagem chula, evita poesias, vamos dizer assim, que tratem de coisas indecentes. É sempre aquela poesia que traz quer relembrar o lirismo de antigamente, a poesia romântica, que lhe remete aos sentimentos. Isso, que busca os sentimentos. De uma certa forma está muito ligado com a doutrina. A doutrina também nos propõe essa busca, né, de conhecer melhor os nossos sentimentos, nos avaliar. Isso. E eu acho que qualquer coisa que nos traga nessa viagem interior já nos favorece muito. A poesia nos ajuda. Há pouco tempo eu entrevistei o presidente da Federação Espírita Brasileira e a gente conversava a respeito da arte, né? E como a arte vem, principalmente a arte espírita, ela vem tomando um espaço maior. Que até exemplo aqui da Federação Espírita Paraibana, a arte ela tem um tamanho tão grande que você tem a necessidade de um departamento de artes, que não é padrão nas outras federativas, né? E a parte da literatura, dos poemas, faz parte da arte também, né? Da expressão cultural de um povo. Então, você está mostrando também aos espíritas que não só a música, né, a dança também está despontando, mas
o poema, né, que está vindo para ajudar a tocar os corações e a transmitir as mensagens. É um papel muito importante. A arte realmente é uma ponte com acesso muito rápido às pessoas, não é? É porque a gente sabe que a arte, ela é o que? É a expressão da alma, né? Toda expressão artística, ela está ligada diretamente à nossa alma. Ela vem do nosso íntimo. E aquilo que vem do íntimo, aquilo que toca o íntimo, então é como se fosse uma ponte de conexão com todos. É por isso que chama tanta atenção. É por isso que assim, é bem aceito. Aquilo que é belo, aquilo que toca a alma, aquilo que traz ternura, que você procura divulgar amor, aquilo ali, ele toca a alma e tem boa aceitação. Você, como poetisa, das mensagens que contém o Evangelho, qual a que mais lhe toca o coração? A primeira, claro, que o Sermão do Monte, né? Eu acho que o Sermão do Monte é um poema. Jesus ali, ele fez um poema, as suas bem-aventuranças, ele foi uma forma lírica de nos ensinar a nos conduzir na vida, né? Bem-aventurados os humildes, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não é? A nos falar do desprendimento das coisas materiais, quando nos diz que olhai as aves do céu, que não semeiam nem cegam, no entanto vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir como eles. E também a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre o amor. Aquela passagem também eu acho de uma beleza poética incrível, né? Quando ele fala do amor, a forma como ele fala do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Foi até música, né? Legião. Então, a gente encontra dentro do Evangelho a poesia pura. Sem contar os cantares de Salomão, que a gente vai encontrar lá no Velho Testamento. Mas em termos de tocar mais a alma, em termos de amor, eu prefiro o Novo Testamento. Você acha que ao transformar o Evangelho em versos, você acha que facilita a diversificação do público que lê o Evangelho? Sim, porque chama mais atenção. De repente, você lê o Evangelho na forma, vamos dizer, literal que se encontra no Evangelho, e aquilo ali você lê, mas talvez assim, pela forma como está escrito, não chega a lhe tocar. Quando você lê um poema, alguma coisa que se encontra ali naquele poema, alguma construção de frase, alguma palavra que ali é colocada, lhe toca, lhe chama a atenção. E você passa a refletir sobre aquele poema e passa então a se interessar sobre aquele assunto. Aquele assunto vai lhe tocar e você vai procurar conhecer mais, saber mais. Eu acredito que seja mais uma forma de ajudar a tocar o coração das pessoas. Eu queria que você nos mostrasse o seu livro, né? Nos apresentasse ele aí. Por favor, Vitor, fecha aqui, para que as pessoas possam ver aqui a capa do livro. Onde as paralelas se encontram, né? Editora Horizonte da Mente. Só. Certo? Então eu queria que você nos falasse um pouquinho da história desse livro, nos contasse aí como foi que saiu esse filho, né? Porque dizem que todo livro é um filho. O meu segundo filho. Vamos dizer o mais novo, que está sendo mais paparicado. Então esse livro ele surgiu de uma, eu diria que de uma visão. Esse livro, eu não digo que seja uma psicografia, apesar de eu ser médium, mas a maneira como ele me foi apresentada foi através de uma inspiração, ou algo
que esteja ligado ao meu passado, à vida passada. Não sei ainda bem definir. Então esse livro, ele é uma história de amor. Ele é uma história de amor contada em 2 tempos históricos diferentes. Ele trata da história de amor de um casal. No início é a Rúbia e o Arthur, na década de 30, aqui no sertão da Paraíba, que se conhecem e se apaixonam, aquele amor que a gente diz assim que é para sempre. Só que nessa época, na década de 30, aqui na Paraíba, no sertão paraibano, houve um conflito chamado a Guerra de Princesa Isabel, que foi um conflito ocorrido entre os coronéis do algodão e o governo do estado, por conta de questões políticas e econômicas. A cidade de Princesa Isabel se declara independente do estado da Paraíba. E isso gerou uma verdadeira guerra civil naquela cidade. E esse casal está no meio deste conflito. Então acontecem fatos que eu não vou narrar para não tirar a graça do livro, né? Que faz com que esse casal se separe. Ela sofre um estupro e ele, por ter aquela época, vamos dizer, a educação machista, a forma de se pensar que a mulher teria que ser pura e imaculada, não aceita o fato e ocorre a separação. Então, ocorrem muitas e muitas coisas nesse meio tempo e vamos então para o ano de 2006, perdão. E nesse ano de 2006 nós temos 2 personagens, 2 mulheres, Melânia e Helena. Helena, professora médica, e Melânia, aluna do curso de medicina, que se encontram na Universidade de São Paulo, e entre elas nasce uma amizade, uma identidade de gostos, uma amizade estreita, um carinho. E então, já o título do livro, Onde as Paralelas se Encontram. Muita gente diz, esse título não tem sentido, porque as paralelas não se encontram. Mas matematicamente, como eu sou engenheiro civil, por isso que digo, as paralelas se encontram no infinito. E a gente sabe que o amor, ele é o único elo que nunca se quebra. O verdadeiro amor, ele nos acompanha ao infinito. E uma história de amor iniciada, essa história, um dia ela vai ter que ser retomada. E Melânia e Helena, então, se reencontram e eram os personagens de Rúbia e Arthur. E então, elas, através de uma viagem que fazem no interior da Paraíba, uma viagem a trabalho, passam a ter sensações de déjà vu, regressão de memória espontânea, e uma delas termina por lembrar da relação de antes. E isso a gente sabe que vai mexer com a cabeça das duas. Então, o desenrolar da história eu vou deixar para quem quiser saber, ler o livro. Então, o romance trata dessa história. Então, a gente trata sobre a questão da reencarnação, a questão do amor, do que é o verdadeiro amor, como é que esse amor deve ser observado, a questão da sexualidade, da recordação de vidas passadas. É essa a temática do livro. E isso me foi mostrado. Esse livro eu escrevi num intervalo de uns 5 meses. Era interessante porque me vinha a história o tempo inteiro na cabeça, e eu sentava e começava a escrever, e escrevendo, muitas vezes varava a madrugada escrevendo essa história, como se eu estivesse vendo a cena, se eu estivesse vendo o filme.
essa questão da Paraíba, da guerra de Princesa Isabel, ela foi vivenciada pelos meus avós. Meu avô, ele morava em Princesa Isabel quando estourou o conflito. Ele era amigo pessoal de José Pereira, era apolítico, porque ele era professor, a minha avó também professora, mas pelo fato de ser amigo de José Pereira e de tê-lo apoiado, não pegando em armas, mas apoio moral, apoio de amizade, ele foi preso, foi destituído do seu emprego pelo poder público na época, mas por fim fizeram a justiça e verificaram que ele não tinha nada a ver com a questão política, e o governador seguinte, a João Pessoa, o restituiu de novo ao seu emprego, e ele conseguiu sustentar os seus 9 filhos que teve. Hoje em dia temos um colégio em Campina Grande, o Colégio Alfredo Dantas, que tem mais de 80 anos de existência, e que ele foi uma personagem dessa época. E conhecendo essa história dele, contada por ele, contada pela minha avó, eu acho que isso também me tocou, ou talvez eu também tenha vivido nessa época. Daí então o porquê dessa história ter entrado nessa época. Eu não sei dizer se vivi isso ou se foi alguma história que me foi contada dessa época. Os personagens são fictícios. Claro que eu falo de personagens reais da época, como os coronéis, mas os personagens principais da história são fictícios. Eu vejo que você se emociona bastante com essa história. E realmente é um romance cheio de poréns, de circunstâncias. Eu acho que deve ser emocionante ler esse livro. Para quem leu, já estou curiosa. Para quem leu até agora, me fala que quando começa a ler não consegue parar. Que quando para de ler fica com a história na cabeça, querendo saber o que é que vai acontecer. E enquanto não termino de ler, como se diz, é livro de se devorar. Não é que eu esteja fazendo propaganda do livro, eu estou dizendo o feedback de quem já leu e tem me passado. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você nos falou que o livro não é uma psicografia, é um romance seu, que apesar de ver, né, às vezes passar a história, toda essa intuição, não é psicografia. Será que isso também não auxilia para que às vezes aquela pessoa que gosta de ler romances, mas que tem um certo preconceito ainda com a doutrina espírita, leia e entenda alguns ensinamentos que a doutrina nos traz? Sim. Justamente, tanto é que o selo pelo qual eu lancei o livro, apesar de ser um livro de temática espírita, mas o selo, a editora Horizonte da Mente, ela é, vamos dizer, um braço da editora Fonte Viva, que é uma editora espírita. Mas a minha editora achou melhor a divulgação dele como livro pela editora Horizonte da Mente. Não por a gente estar pensando na questão de lucro, mas para auxiliar uma melhor divulgação. Porque a gente sabe que para desvincular. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existe o preconceito, né, de que uma pessoa que não é espírita, graças a Deus que bem menor isso, mas ainda existe o preconceito de uma pessoa que não é espírita comprar um livro declaradamente espírita. E o objetivo da gente é divulgar a doutrina, divulgar a mensagem espírita, tanto dentro do Evangelho em Versos, como também no trabalho desse livro. Eu acho que isso é importantíssimo na proposta que o movimento espírita traz de levar a doutrina além dos muros, né? A gente precisa, agora que a gente conseguiu que as pessoas olhassem, assim, parassem para olhar, né, para ouvir, porque antigamente, sem falar, as pessoas, não quero ouvir isso não, né? As pessoas tinham um medo que não queriam nem falar, nem pensar no assunto. E assim, o movimento, com essa abertura que a própria mídia nos deu, né, tenta levar a doutrina além dos muros. Recentemente nós tivemos um evento em Patos, no sertão da Paraíba,
E a abertura do evento foi uma palestra espírita numa praça pública, né? Pra gente que estava ali presente, aquilo foi altamente emocionante, né? Ver a praça lotada de pessoas. E uma das pessoas que estavam organizando o evento disse que ali, no movimento, arrumando uma coisa e outra, passou e ouviu duas senhoras católicas conversando, dizendo: tá vendo? Nem era aquilo que o povo falava. Então, para que a gente cada vez mais leve a doutrina, né, para além dos muros, para que a gente quebre esses paradigmas e para que as pessoas vejam a doutrina como uma filosofia que eu acho que dentro do propósito de todas as outras religiões quer fazer o bem às pessoas. Eu acho que o seu livro está dentro desse contexto, desse movimento de levar além. Eu acho que não foi à toa que nenhum espírito disse: não, nós vamos se inscrever juntos. Então ele lhe deram uma inspiração para que você tomasse a frente nisso aí. É muito interessante, estou curiosa para ler o livro. Vou ser a próxima a devorar o livro, como se diz. Assim, Einstein diz que é mais fácil a gente desintegrar um átomo do que acabar com um preconceito, né? Então, eu busquei nesse livro justamente trabalhar com o tema da sexualidade como preconceito, mostrando o que o preconceito pode fazer também com as pessoas. Embora, vamos dizer assim, o final do livro ele seja inusitado, a gente tem uma surpresa no final, mas assim, eu procurei falar sobre a questão da sexualidade, não a visão do espiritismo, porque a gente sabe que dentro da própria doutrina espírita, a gente encontra ainda várias opiniões acerca da questão da sexualidade. Não existe uma visão única. E é normal que isso aconteça, porque é uma questão complexa. Todos nós somos humanos, mas é importante que se tenha em mente sempre o amor. Eu acho que o amor tem que ser o norte nosso em tudo. Quando a gente observa as coisas pelo prisma do amor, muita coisa a gente vai ver que pode ficar pelo caminho. Então eu procurei trabalhar também esse tema dentro do livro, que é um tema que às vezes é delicado, mas eu procuro tratar com delicadeza, abordando também a questão da sexualidade dentro de uma visão da doutrina. Então é bem instrutivo, né? Porque ele, além de falar da reencarnação, fala sobre sexualidade, então muitos temas sendo tratados aí, então vale a pena ler, né? Então, tem a parte histórica, tem também. A parte... E o romance, né? Que é sempre agradável. Então, indicação de leitura, onde as paralelas se encontram, né? Da editora Horizonte da Mente. Eu já estou com ele à venda na livraria Leitura, na livraria Nobel, e pretendo ver se consigo deixar também alguns exemplares aqui na livraria da Federação. Com certeza. Vou ver se encontro esse espaço. Com certeza vai encontrar. Então, meus amigos, fica a dica de leitura. Não perca, anote aí onde as paralelas se encontram. Como a gente falou da arte, né, dessa aceitação, a arte também ela é muito absorvida pelos jovens, né? Os jovens gostam de se envolver com a arte, a música, com a dança, com o teatro, mas a gente ainda vê um jovem que ainda lê pouco, né? Que talvez não se encante tanto com a leitura. Você, dentro desse projeto, você acha que se isso for levado ao universo da infância e da juventude, será que as crianças vão ter um gosto, né? Às vezes até mesmo delas produzirem esses poemas, esses textos? Seria um aspecto interessante. Procurar, já que a gente vê que a atração da criança e do jovem pela internet, pelo computador, é uma coisa que inegável, né? Eu digo que hoje em dia o menino já nasce sabendo acessar a internet, né?
já nasce sabendo mexer em tudo em computador. É uma coisa que a gente sabe que isso é da própria evolução espiritual, né? As crianças, os espíritos que estão chegando, eles são conectados com a evolução material do planeta mesmo. Então é preciso que se tenha mecanismos de se chamar a atenção, a cultura para as crianças, nas formas como elas mais aceitam. Tentar impor uma criança que está na evangelização, sentar e ler o livro dos Espíritos para saber o que é Deus, o que é o bem e o que é o mal, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então é necessário que se trabalhe de uma forma lúdica e que se dê a cada um o alimento de acordo com o seu paladar. Cada faixa vai aceitar de uma forma. Então, acho que a poesia, ela tem essa capacidade de poder, vamos dizer, trabalhar com a criança dentro desse universo, trazendo a questão da poesia plástica. A gente pode fazer uma história de quadrinhos montada na poesia e trazer isso para a criança. Mais adiante, a gente pode fazer uma brincadeira, um ciclo de trabalho onde cada um, diante de um tema, possa montar a sua história, o seu próprio poema. E isso vai chamando a atenção do jovem, vai trazendo a criança para a literatura, que no Brasil é tão pouco explorado isso. A gente vê que, bem pertinho da gente, na Argentina, cada bairro da Argentina, cada rua da Argentina praticamente você encontra uma livraria. É incrível e até vergonhoso se dizer que em Campina Grande não existe uma livraria, uma boa livraria. Uma cidade polo também. Onde muito próximo à capital, muito próximo, a segunda maior cidade do estado. Não existe uma livraria. Aqui nós temos pouquíssimas livrarias. Então, eu acho que se a gente tivesse mais livrarias do que farmácias e padarias, o mundo estaria bem melhor, porque a cultura estaria sendo difundida. Certeza. Para que a gente vá concluindo essa nossa conversa, eu queria que você lesse uma das suas poesias aí pra gente. Eu vou procurar então ler a última que eu fiz, a última da página do Evangelho, né? Que trata a respeito do esquecimento. Muita gente se pergunta: eu não acredito na história da reencarnação, porque como é que eu vou, se utiliza até o termo, pagar por aquilo que eu não fiz, que eu não lembro que fiz? Se eu lembrasse era muito mais fácil. Aí a gente deve entender que primeiro a gente não paga. A reencarnação aqui não tem a visão punitiva, como se observa dentro das filosofias budistas, né? E as outras filosofias reencarnatórias, que tratam a reencarnação como sendo uma punição. Na verdade, é um processo de educação, a gente sabe disso. Então, esse poema, ele trata a respeito, é uma resposta a essa questão do esquecimento. Eu chamei o poema de O Véu do Esquecimento. Então, eu digo, eu acredito que não sou eu, a espiritualidade que me inspira. Anseias por descortinar os véus que te velam o passado. Imaginas que possas ter sido um grande rei, um guerreiro, alguém portador de poder e dinheiro, personagens aos teus olhos de valor inestimado. Porém, não te enganes. O véu que o passado esconde é de Deus, dádiva de misericórdia e amor. É Ele, o esquecimento, que te ajuda a progredir, salvando-te do orgulho e da dor. O passado revelado de nada te valeria. Terias o orgulho exaltado, ou este te humilharia. Voltaste ao palco da terra, jungido aos espíritos de outrora, ligados pelo amor ou ódio, para reescrever tua história. A lembrança clara das antigas relações impossibilitaria o progresso por conta das emoções.
Como viver outros papéis de pai, de mãe, cônjuge, filho ou irmão, lembrando que no passado este alguém que está ao teu lado magoou-te o coração. Por tal fato, o esquecimento é o meio por Deus criado para que o amor de hoje substitua de ontem o pecado, e os antigos nós possam vir a ser laços, unindo com harmonia o presente ao passado. Renascemos no presente como páginas em branco para reescrever o passado, usando as tintas do amor, e dessa forma apagar os borrões que a dor formou. Porém, se insistes em saber quais os teus erros de ontem, observa o teu agora, se choras ou tens alegria, os teus dons e os teus defeitos. Analisa-os e saberás desse jeito o que já fizeste um dia. Maravilhoso. Então essa é a forma como me foi passada a explicação do porquê nós temos esse esquecimento, né? Que, como a gente sabe, não é de todo. A gente analisando as nossas tendências, o nosso comportamento, as nossas emoções, a gente vai saber o que é importante para a gente melhorar e o que é que a gente também já amealhou de bom. Então, queria lhe parabenizar por esse trabalho maravilhoso, né? Então, novamente, para quem gostou aqui, procurar no Facebook, né? Isso. A comunidade, é uma comunidade Evangelho em Versos, né? E para quem gostou, novamente está aqui o livro Vólia Loureiro, onde as paralelas se encontram, certo? Da editora Horizontes da Mente. Então, fica a dica de leitura, fica de leitura a página do Facebook, né? Com as outras mensagens, para que a gente possa ler, para que a gente possa compartilhar, divulgar e assim, né, aprendendo cada vez mais. Olha, muito obrigada, parabéns. Queria também divulgar também a minha página de escritora também no Facebook, claro. Que é também www.facebook.com/Vólia Loureiro, que é a minha página de escritora. Pronto, então curtam a página. Também tem vários poemas meus. Pronto, então muitas opções aí de leitura para que você possa curtir aí, né, no final de semana e nos demais. Então, agradecer a participação de vocês aí, Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade sempre conosco, e avisá-los que quinta-feira teremos uma edição super especial do nosso Evangelho Lar. Nosso aniversário de 2 anos, então vai ser basicamente uma festa. E vocês aí de casa vão conhecer toda a equipe que fazem parte desse projeto, muitos convidados, pessoas que contribuíram bastante para esse nosso trabalho. Está assim, se encaminhando para o 2º ano, né, com muito acesso, com muito apoio de vocês. Então não percam essa festa, que vai ser quinta-feira, às 8 da noite, no nosso Evangelho Lar. Grande abraço a todos e uma excelente semana. Até domingo que vem.